E que a luz, a graça, a força viva do Espírito Santo de Deus ilumine nossa mente, nossa inteligência, para a gente entender, guardar, assimilar, e sairmos hoje daqui, nesse segundo dia desse novo ano, dispostos a colocarmos a palavra, em prática a palavra, e testemunharmos com a nossa fé. Amém? Meus amados, minhas amadas, né? Nós temos aí a primeira, tem 2 João hoje aqui, João Evangelista e João Batista, 2 João, né? A primeira leitura fala de São João Evangelista, o que escreveu as 3 cartas, o que escreveu o Evangelho de João e o que escreveu o Apocalipse. Interessante que na carta que João escreve, na primeira carta, caríssimo, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, que nega que Jesus é o Cristo. Interessante, né? São João escreve mais ou menos lá pelo ano, entre o ano 90 e 100, escreve essa carta, né? E 3 séculos depois vai surgir nessa heresia do arianismo, né? Que nega justamente a divindade. Está vendo assim, como que João estava antecipando profeticamente aquilo que viria lá na frente? Quem é o anticristo, senão aquele que nega Jesus? Aquele que nega Jesus. Aquele que é cristão, ele tem que professar uma fé trinitária. Aquele que é cristão católico, de modo especial, tem que, né, professar a fé trinitária. Eu creio em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, 3 pessoas. Não são 3 deuses, um só Deus e 3 pessoas. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que juntos formam uma unidade na Trindade. Então essa é a nossa fé, uma fé unitária em Deus, uma fé trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Negar isso é negar a fé, é não ser cristão, é não ser católico. E isso é jogar com o anticristo. E olha, minha gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que tem hoje em dia, minha gente, o que tem hoje em dia de correntes que estão negando a divindade de Cristo, o que Ario fez lá atrás? Estão negando a divindade de Cristo. Se eu nego a divindade de Cristo, eu justifico as coisas do mundo. Se eu nego a divindade de Jesus, se Jesus deixa de ser o Deus, o Senhor e Salvador, e eu aí só fico no lado humano, especulando somente o lado humano de Jesus, eu reduzo Jesus a uma criatura humana que precisa de redenção, à mercê desse mundo, dessa mentalidade pecadora. Então hoje o que existe de correntes negando que Jesus é Deus, e se eu nego que Jesus é Deus, por que eu vou me comprometer com Ele? Por que eu vou fazer um esforço de viver o sacramento, de vir à missa, de pedir perdão, de me confessar? Para quê? Para quê? Se eu estou negando que Ele é Deus, se eu nego que Jesus é Deus, eu estou do lado do anticristo, o mentiroso, né? Agora o Evangelho, minha gente, olha só, eu disse outro dia, a gente aliás não disse, é a palavra de Deus que fala, só lembrei, né? O último profeta, né, antes de Jesus, o último profeta do Antigo Testamento coincide com o último livro do Antigo Testamento, que é o profeta Malaquias. Último profeta, antes de Jesus, 300 anos antes de Jesus, o último profeta é Malaquias. Então depois de Malaquias não se ouve nada, não apareceu mais nenhum profeta, 300 anos sem profecia, sem profeta, o povo já estava esmorecendo na fé, a fé já estava indo embora, né? Só aquela rotina, aquelas coisas assim, mecânicas, enfim, nada, não tinha profecia, não tinha fé. O último profeta foi Malaquias. Depois de Malaquias, só Jesus 300 anos depois. As únicas pessoas que mantinham acesa a fé do povo de Israel, as promessas, a esperança de um Messias, eram poucas pessoas. Maria e José, Zacarias e Isabel, Simeão e Ana. Estão lembrados? Simeão, no templo lá, Simeão, Zacarias e Isabel e Maria e José. Eram raríssimas as pessoas que mantinham firmes a esperança do Messias, porque não havia nada. Aí de repente aparece um homem que mora no deserto, come gafanhoto com mel, se veste de pele de camelo,
E de repente está lá nas águas do Rio Jordão: convertei-vos e crede no Evangelho, convertei-vos porque o reino se aproxima. E fala aquele discurso forte, rígido, contundente. Era João Batista. 300 anos sem profeta, de repente aparece João Batista lá, pregando com todo aquele vigor, aquele entusiasmo. Isso chamou a atenção. Multidões e multidões seguindo Jesus, entrando nas águas do Rio Jordão para serem batizadas. E aí de repente veio a confusão na cabeça de todo mundo, inclusive das autoridades. Poxa, nunca mais apareceu um profeta, agora de repente aparece João com essas características. Vamos lá, pergunte quem ele é. Vamos lá e pergunte quem ele é. E foram lá perguntar para João: ei, tu és o Messias? Não sou. Então tu és um profeta? Faz tempo que a gente não vê um. Também não sou. Tu és Elias? Também não sou. Olha que coisa, minha gente. Quem és então? Quem és então? Quem és tu? Para que possamos levar notícia, né? Olha que interessante. João Batista. João Batista. Era a oportunidade dele. Era a oportunidade de João. Poxa, 300 anos sem profecia, 300 anos ali, né, esperando um Messias que não chega nunca. De repente chega João e pergunta: você é o Messias? Você é o Messias? 300 anos sem nada, minha gente. De repente chega João: você é o Messias? O que João poderia se aproveitar da situação e dizer que era? Sim, eu sou. Está vendo aí? Olha o meu jeito. Siga-me, curta aqui, dá uns like para mim aí, eu sou o Messias, cheguei, né? João poderia ter feito isso, sim ou não? Poderia. Fez? Não. Por que não fez? Por que não fez? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Quem já mandou currículo aqui para a empresa? Já mandou currículo para alguma empresa aqui? Já não. Geralmente, num currículo, a gente coloca o que a gente fez, certo? O que a gente fez, a habilidade que a gente tem, os cursos que a gente fez, a gente coloca lá. Mas sempre colocam coisinhas a mais. Inglês? Não, fluent. Sabe falar I am to be, né? Mas fluent. Né? Entendeu? Sempre está acrescentando coisinhas a mais, está colocando aquilo que de repente nem é, ou nem sabe, mas coloca lá porque dá uma autoridade a mais. O ser humano tem essa mania de querer se engrandecer diante das coisas dos outros. João aproveitou a situação? Não, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era o Messias. Aliás, ele apontou: no meio de vós está ele, no meio de vós, eu nem sou digno de desamarrar a sandália de seus pés, mas ele está no meio de vós. Preste atenção, ele está no meio de vós. Então, meus amados, minhas amadas, hoje recordando São Basílio e São Gregório, ouvindo essas duas leituras, um do evangelista São João, que fala do anticristo, o mentiroso, aquele que nega o Cristo, né? É mentiroso aquele que nega o Cristo, e a gente sabe que tem correntes aí negando a divindade de Cristo até hoje. E João, né, que nos aponta para ele, porque tem ciência de quem ele é diante de Deus. Que coisa mais linda isso, minha gente. Quem é você diante de Deus? Como você acha que Deus te vê? Como você acha que Deus te vê? Tem aquilo que você acha que você é, mas tem aquilo, tem a verdade da tua vida, da tua história, é aquilo que Deus te vê, e essa é que vale. Então talvez esse segundo dia desse novo ano, é um convite para cada um de nós, nesse autoconhecimento, nesse reconhecimento de quem somos, e ao mesmo tempo, pedir essa graça de sermos também porta-vozes da esperança, do amor, da fé, da alegria, da bênção, do entusiasmo, né? E jamais querer aparentar aquilo que a gente não é, porque Deus nos conhece em nossa essência. Sejamos como João Batista, tenhamos a humildade de João Batista, que não se aproveitou de uma situação, pelo contrário, aponta para Jesus, que nesse novo ano que está começando,
que você possa se conhecer mais, ser verdadeiro com quem você é, né? E apontar sempre Jesus para as pessoas. Amém? Amém, amém? Amém.